Olá, meu nome é Roger e eu vou apresentar aqui o que eu consegui pesquisar sobre o algoritmo de ordenação TeamSort. O TeamSort é um algoritmo de ordenação criado por Tim Peters em 2002 para ser o algoritmo de ordenação da linguagem Python. Mas ele é também utilizado na linguagem Java. Ele é considerado um algoritmo híbrido por utilizar dois outros algoritmos de ordenação para realizar o seu trabalho, o Insertion Sort e o Merge Sort. Ele é um algoritmo estável, mantendo a ordem original dos elementos de mesmo valor. TeamSort não foi criado como um trabalho acadêmico, então não existe o paper do TeamSort, mas uma documentação no site do Python explicando as características, heurísticas e detalhes de implementação. O link está na página e no final da apresentação. O TeamSort é um algoritmo da categoria N-log-N, podendo chegar a odd n no melhor cenário e ocupa espaço de odd n. Mas nesse paper de Auger, Nicholas et al., eles provaram que o TeamSort pode chegar no melhor cenário a odd n mais h, odd n mais nh, e no pior cenário 1.5nh mais odd n, sendo que n log n no cenário médio também. Sendo que h é a entropia da distribuição dos runs, ou seja, a máxima sequência monotônica deles. Nós vamos entender melhor isso mais pra frente. Em outro estudo realizado por Saba, Ahmed et al., foi feita uma comparação detalhada entre os algoritmos mais populares, Quicksort, Chainsort, MergeSort, HeapSort, AdictSort e ShellSort, trabalhando com vários datasets diferentes, reais e artificiais. Os datasets artificiais foram criados variando sua distribuição em tamanho. As distribuições utilizadas foram uniforme, normal, exponencial e bimodal. Os tamanhos variavam de 10.000 a 1 milhão de registros. Entre as principais conclusões, nós podemos destacar as seguintes. Quicksort e AdictSort possuem uma boa performance em datasets menores, mas são particularmente ruins em distribuições do tipo bimodal. HeapSort e ShellSort têm uma boa performance em todos os datasets, mas em geral ficam um pouco atrás de Quicksort, Chainsort e MergeSort em termos de velocidade. Chainsort e MergeSort são os algoritmos mais consistentes, escaláveis e estáveis entre os datasets testados. A conclusão final deles é que não tem um algoritmo vencedor. A escolha do algoritmo de ordenação vai depender do problema que você quer resolver, do contexto que você está trabalhando e das restrições do sistema. Bom, então vamos para o algoritmo. Suponha o vetor a seguir. O primeiro passo do TeamSort é dividir este vetor em subgrupos. Vamos usar aqui, por exemplo, o tamanho 4. Esse tamanho a gente chama de run size. Então nós vamos ter 4 subgrupos de 4 elementos, ficando 4 runs de tamanho run size. O próximo passo do algoritmo é aplicar os dois outros algoritmos de ordenação, o Insertion Sort e o Merge Sort. Assim, cada run será ordenado individualmente utilizando o Insertion Sort primeiro. Ele funciona bem para poucos elementos. Depois que cada run for ordenado, o próximo passo é reagrupar estes subgrupos 2 a 2 utilizando a função MergeSort. Então ele faz uma primeira rodada, agrupando os 2 primeiros elementos e na sequência os 2 últimos elementos, ficando 2 subgrupos de 8 elementos. E aí ele faz então a segunda e a última rodada, nesse caso, né,
agrupando esses dois últimos subgrupos maiores, formando então um vetor final ordenado. É simples assim. Uma implementação do algoritmo do TeamSort pode ser a dada a seguir aqui. Começando pela definição do tamanho run size. Do tamanho run size igual a 4, para ficar conforme a gente usou no modelo, né, no exemplo. E aí nós vamos fazer a navegação pelo vetor, da start igual a 0 até o tamanho do vetor. E aí o start ele vai da posição inicial até o run size, ou o término do vetor, o que vier primeiro. E aí eu faço insertion sort desse run, tá? E aí eu faço isso para cada run do meu vetor, sempre somando o run size ou até o fim do vetor para fazer cada subgrupo. Uma vez que eu ordenei todos os runs do meu vetor, eu vou fazer o merge desses subgrupos. Então eu passo por cada run do meu vetor, né, ordenado, e vou a cada 2 ordenando. Então eu pego o primeiro elemento que vai de 0 até a posição run size, aqui está chamando de mid para passar como referência para o merge, e o right ele vai do mid até o left mais 2 vezes o run size, né, para ter o run size uma vez, que é o próprio left, né, e as 2 vezes o run size para ter a segunda parte do vetor a ser ordenado. Então eu chamo merge. Esse é o merge do merge sort, não mudei nada o algoritmo, e ele vai fazer o processo para agrupar estes dois subgrupos, ordenando, né, gerando a versão final. Uma vez que eu fiz essa passagem por todo o vetor, agrupando esses dois subgrupos, eu tenho que fazer uma nova rodada, porque esses dois subgrupos se tornaram esses 4, né, subgrupos se tornaram 2 subgrupos de 8. E aí então o meu run size passa a ser a run size vezes 2, então de 4 passa para 8, como estava no exemplo anterior. E ele faz uma nova passada agrupando esses dois agora com run size 8. E no caso desse exemplo que nós estamos trabalhando aqui, o processo termina aqui e ele gera a versão final ordenada. Okay. Bom, o algoritmo em si é simples, mas tem mais alguns detalhes de implementação que eu vou detalhar a seguir. Então começa com a parte do run. Cada run é definido por uma sequência de elementos em ordem estritamente crescente ou decrescente, o que é chamado de sequência monotônica, que eu tinha falado lá no começo. Então assim, logicamente cada run vai ter no mínimo 2 elementos. Quando o run tem menos que um min run, eu vou detalhar este min run na sequência, o loop principal acrescenta novos elementos nesse run, pegando os elementos da sequência do vetor e ordenando estes elementos utilizando o binary insertion sort. Eu tinha falado no algoritmo insertion sort, mas no algoritmo oficial ele utiliza binary insertion sort, que é bem mais rápido que o insertion sort. E um outro ponto sobre o run é que quando os elementos estão em ordem decrescente, ele faz a ordenação crescente, fazendo o swap dos elementos, começando pelos extremos e convergindo para a metade desse subgrupo aí. Então, por exemplo, você tem o array a seguir. Os primeiros runs seriam dados por 2, 4, que é o 4, 2 já ordenado, que seria a primeira sequência monotônica. O segundo run seria dado por 6, 8, mesmo caso, que é 8, 6, né, ordenado. O terceiro grupo já ficaria naturalmente ordenado, que é um 5, 9 e o 3, 7.
mesmo caso, também já está naturalmente ordenado. Então, seriam a primeira divisão do vetor em runs. No algoritmo do TeamSort, o min-run sugerido é 64. Aqui tem um detalhe: se este min-run é muito pequeno, a quantidade de chamadas de função fica muito grande, prejudicando a performance do algoritmo na fase do merge. Agora, se esse min-run for muito grande, algo em torno de 256, aí quem fica prejudicado é o Binary Insertion Sort. Os valores, enfim, devem ser sempre uma potência de 2 para gerar merges balanceados depois. E quando o tamanho do vetor é menor que o min-run, então o algoritmo já aplica o Binary Insertion Sort direto no vetor. Na parte de merge também tem algumas estratégias de otimização. A primeira estratégia diz respeito a merging de runs consecutivos. Como é que ele faz essa escolha, né, de runs que ele vai mergear? Então, se eu tenho no exemplo 3 runs A, B e C, sendo A com tamanho 30, B com 20 e C com 10 elementos. O que ele faz é o merge de B com C primeiro, ficando A com 30, B, C com 30, equilibrando o próximo merge. Outro exemplo, você tem o A com 500, B com 400 e C com 1000, então logicamente ele vai mergear primeiro A com B, ficando AB com 900, e o C com 1000, gerando um merge mais equilibrado na sequência. Por fim, a última estratégia de merge utilizada no TeamSort é o que ele chama de modo de galope. Nessa estratégia ele faz uma busca do primeiro elemento de A em B, de modo que ele encontra a posição de A em B, onde o A é maior do que B do K-1 e menor que B de K, encontrando essa K-ésima posição aí onde o A vai se encaixar em B. Aí o que ele faz é pegar todos esses elementos até a K-ésima posição -1 e passar para o começo do vetor A, já diminuindo o tamanho do vetor B, otimizando. Então, em vez de fazer o algoritmo tradicional que é comparar 1 a 1, ele já economiza isso. Tem uma comparação também, mas ele não tem troca de posição. E uma comparação a menos do que o modo normal. Isso não é bom para todos os casos, então o que o algoritmo sugere é que a partir da 6ª posição em diante vale a pena usar o galope. Antes disso não vale a pena. E segue pelo algoritmo tradicional. Tá? Então isso encerra a apresentação. Passou um pouquinho do tempo, mas aqui estão as referências para caso seja necessário. Obrigado.